Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. É uma amiga da vida, tá? Incrível, psicóloga, Mayara Garcia, consteladora, familiar e mamãe do Miguel, esposa do Raeder. Hoje, ela é de Santa Cruz, mas mora em Bauru e idealizadora da Aldeia Florescer. Muito obrigada por você estar aqui, é um prazer gigantesco. Eu que agradeço, Lá. Eu que agradeço, minha amiga. E hoje a gente veio aqui para falar de um tema, mas aí começamos a perceber que a energia do momento pedia outro. Sim, gente, íamos falar sobre filhos, sobre como lidar com os filhos, sobre birra, sobre os desafios da maternidade. E estávamos aqui alinhando algumas coisas, olhamos uma para outra e falou: não sei, a gente não tá sentindo que é isso? Talvez seja porque estamos de couro, não é mesmo? Toda trabalhada na maquiagem. Trabalhando na maquiagem, nesse poder todo. Não que mamãe não feminino. possa ser poderosa, claro que pode. Mas o ambiente, essa Esse onça, clima todo aqui. sim, tava pedindo algo energético, algo realmente que mexe, né, Má? Caliente. Que seria o quê? A sexualidade. Sim. Então, o nosso assunto hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre sexualidade. E a gente convida vocês a vir junto conosco nessa nossa conversa. Sim, então vem com a gente que vai ser assim incrível. Que ó, aqui vai ser conversa de quintal de casa, tá? Aqui, né, Mayara? De salão. De salão de beleza, melhor. Então vem com a gente. Vamos falar sobre sexualidade. Vamos começar do começo. Como a gente começa? Qual é o começo sobre isso, né? Pois é, gente. Eu acho que é importante a gente entender algumas coisas sobre a sexualidade para poder lidar melhor com tudo isso. Então, o primeiro passo a entender é que a nossa geração de mulheres está vivendo algo que nunca antes aconteceu. Pelo menos não que a gente tenha lembrança. A gente sentar duas mulheres e falar de frente para a câmera sobre sexo é algo que as nossas vós não fizeram, nossas bisas não fizeram. Então, nós somos privilegiadas. E que bom que estamos aqui podendo olhar para isso e quem sabe as nossas filhas, nossas netas já vão ser educadas de uma maneira em que elas se sintam livres. Porque a grande questão é que as mulheres, de uma maneira geral, Laís, historicamente, foram muito castradas sexualmente. Calma aí, para tudo. O que seria essa questão de ser castrada? Como assim? Né? Você que está em casa, como assim, gente? Mulher ser castrada, como assim? Me explica mais sobre. Pois é. A grande questão é que hoje em dia a gente sabe cada vez mais que a vagina feminina, ela é um potencial, gente, um grande potencial de prazer. Sabe aquela história que a gente usa só um pedacinho do nosso cérebro? 10, 15%? Sim. A vagina é mais ou menos assim. Zoou, brincou, verdade. Dá pra ser feito coisas que a gente ainda... Muitas mulheres morreram sem saber. E a gente tem a chance de... Poderíamos morrer sem saber. Mas depois desse vídeo não vão morrer, não. Não, jamais sem saber de tudo isso. Se abrir um pouco mais para tudo isso. E é literalmente se abrir. Por que a mulher é castrada? Porque já há muito tempo as mulheres vão ensinando para as filhas e para as netas e tudo mais. E quem é aqui de vocês que estão assistindo que nunca ouviu? Fecha essas pernas, menina. Tira a mão daí. É sujo. É feio. É sujo. É feio. Fedido. Sim. Então a gente tem que sentar. E quando o menininho coloca, ó lá, já é o meu meninão, ó lá, ó, já é safado desde pequeno. Já não tem toda uma indução pro falo. Então, o que é o falo? Falo o quê? De falar? O que é o falo? O falo é o pênis, né? Então, na nossa cultura, existem, se vocês forem observar até mesmo as estruturas de construção, de arquitetura, todos objetos fálicos, né? Então tem muita coisa pontuda no alto. Sim. Que parece, né, um pênis. Uhum. E na cultura hindu, por exemplo, se a gente for olhar historicamente, eles têm essa mesma visão, só que para a vagina. Então eles têm várias esculturas de flores abertas, de coisas que simbolizam a vagina. Para eles, para essa cultura milenar, a vagina é um lugar tão sagrado que ela é chamada de Ioni. E o significado de Ioni em sânscrito é exatamente portal sagrado.
Porque é só através da vagina que a vida pode entrar dentro da gente. Sim. E até um pouco tempo atrás sair também, né? Que agora com os nossos recursos a cesárea. Mas ainda assim, para entrar, a vida precisa passar pela ione, por esse portal sagrado. Tudo que entra tem que sair. Então, para essa cultura hindu, em que eles viam o sexo como algo que te elevava, que te conectava com Deus, a vagina é chamada de ione e o pênis de lingam. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre toda essa questão e de por que a gente foi tão proibida de se tocar, de conhecer nosso cheiro, nosso gosto, de conhecer o nosso próprio corpo. O orgasmo feminino é algo ainda que muitas mulheres é um tabu. Como assim, orgasmo feminino? E aí entra uma grande questão, né? Porque assim, por muito tempo, né, vamos pensar nas nossas avós, por exemplo, que já tem, as nossas avós são vivas, tem quase 80 anos, a sua já tem 80, né? Não, 76. E a minha já tem 80. Então, essa geração de mulheres, elas casavam e elas nunca tinham ouvido falar sobre sexo, porque não podia. Então, elas menstruavam e também não sabiam direito o que ia acontecer. Quando ela casava, ela ia para um relacionamento, ela não sabia o que ia acontecer na noite de núpcia. A mãe falava para ela, faz o que seu marido mandar. E ela não tinha noção, muitas delas não tinham noção do que ia acontecer. E ficava travada, né? Rígida com tudo aquilo. Sangrava, a gente sabia que sangrava. Deveria doer muito. Então as mulheres, elas não tinham acesso ao que era o sexo, a sexualidade. E tudo isso para ela era só ensinado assim, não pode, isso é feio, é coisa de prostituta, de não sei o quê. E é assim, é como se a mulher tivesse, naquela época, só que tá ali pro desejo do homem, não satisfazer o seu desejo. Né? Era a mulher a serviço do prazer masculino, né? E aí, de repente, com a tecnologia, com tudo que vem surgindo, hoje a gente tem essa indústria do pornô. Então, os meninos, tem uma pesquisa recente que saiu, que os meninos, eles começam a ter acesso ao pornô com 13 anos. Então, a partir dos 13 anos... Ai, Luiz Otávio. Miguel. A gente tem que trabalhar muito nesses próximos 10 anos. Então, e o pornô, o menino, ele cresce assistindo pornô, achando que aquilo é o sexo, né? Então, pra ele, aquilo é o sexo. E a menina cresce assistindo contos de fada, esperando o príncipe. O príncipe encantado, o sapo, né? Que você vai beijar e vai se tornar um príncipe. E ele é gentil, e ele dança, né? E tudo mais. E o menino tá lá assistindo o filme pornô em que a mulher faz aquelas posições performáticas, grita, urra, faz tudo aquilo. Sobe, gira. No ventilador. E aí, na hora que chega o momento de transar, ele acha que aquilo é o sexo. Porque foi aquilo que ele aprendeu como sexo. E a menina acha que é tudo muito delicado. E o sexo muitas vezes violento, de socação, né? Sem preliminares. E aí um dado importante, Laís, e para todas vocês que estão assistindo. Vocês sabiam que para um pênis, ele tá pronto para o sexo? Pronto. Ele tá pronto. Gente, eu imaginei agora você, um órgão. Ele precisa de 7 ml de sangue bombando para ele ficar ereto e pronto. A vagina precisa de 70 ml para ela estar pronta. Então tem uma grande história nisso. Como assim? O homem, ele é um micro-ondas. Você apertou lá, 30 segundinhos, tá pronto. Tá pronto. A mulher é um forninho. A gente precisa esquentar o forninho antes de colocar primeiro, né? Então a vagina, para ela estar realmente pronta para o sexo, ela precisa estar aberta para isso. Você, mulher, precisa estar aberta para isso. E a gente não foi ensinada a isso. Então, entra os grandes desafios. Por que são grandes desafios, Laís? Porque daí tudo que as mulheres foram castradas sexualmente, tira a mão daí, não pode, não é assim que faz, onde já se viu, vai ficar com todo mundo, vai. E aí a gente sabe aqueles nomes que eu acho que eu não vou poder falar aqui, mas que todas nós já ouvimos de mulheres que transam e tudo mais, o que são. Então, as mulheres ficam com todas essas travas que vão ser trazidas para o corpo dela, para essa região toda do corpo. Então, muitas vezes os ovários policísticos... Uau! Sério?
os ovários Por que a gente tem tanta mulher hoje com problema nos úteros, nos ovários, na parte da feminilidade? Vai estar exatamente ligada a isso. Você já ouviu falar de microfisioterapia, né? Sim, com certeza. Já fiz. É muito bom. Sim. A microfisioterapia, por exemplo, foi trazida, né, pra gente por um suíço e um alemão, não sei, não é da minha especialidade. Mas eu sei que eles descobriram um mapa biológico em que a gente só de tocar, né, o microfisioterapeuta, consegue sentir no seu corpo os traumas que você viveu, porque isso fica marcado na nossa pele. Isso é ciência. Hoje a medicina já sabe que as nossas emoções elas vão refletir diretamente no nosso corpo. E sabe qual é o lugar do nosso corpo que mais guarda a memória? Lá? Lá. Sério? Sério. Uau. A vagina é o lugar que mais contém memória. A gente, quando passa pela vagina por um parto normal, a gente recebe toda a memória da nossa mãe, das nossas avós, da linhagem feminina. Quando a gente é nutrida dentro de um útero, a gente sente tudo aquilo que a nossa mãe sentiu. Então, às vezes, se houveram abusos na minha família, nas mulheres da minha família, eu posso sentir isso no meu corpo. Olha. E a minha vagina fica muito mais fechada. Então, a gente vai ter uma enrijecida, Má. Enrijecida. Daí a gente tem até problemas de vaginismos e pessoas que não conseguem ter a lubrificação necessária. Porque a mulher vai criando dentro dela uma crença de que homem é perigoso, de que aquilo machuca, de que não pode, que é pecado. Sexo é pecado, né? A questão também, eu percebo que os avós e tal falam como que é lindo casar virgem, né? Ter relação antes do casamento é pecado mortal. Eu acho que não convém a gente entrar na questão da religião. Acho que a gente tem que respeitar muito né? Todas as religiões, mas também tem muito disso, né, Má? Mas a gente pode olhar, tirando essa questão, mas como uma visão histórica. Tá. E que nem sempre o sexo foi visto dessa maneira. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na Grécia, né? Antiga, antes da Igreja Católica, Apostólica Romana, como a gente conhece, né, ser instituída, era muito diferente. E quando a gente vê, a gente acha que era uma coisa assim de orgias. E, na verdade, eles tinham um culto ao corpo. Eles entendiam que o corpo é também o nosso instrumento. Então, tanto os egípcios, quanto os gregos, como os hindus, como os astecas, os incas e muito parte da sociedade vem falar pra gente que o nosso corpo é nosso maior instrumento. Que se você tá aqui hoje, você precisa cuidar desse corpo. E aí depois a gente vem para uma cultura ocidental, né, nossa, atual, em que tudo que é ligado ao corpo é contra o espírito. Então é como se eu sinto prazer no meu corpo, eu tô indo contra as coisas do espírito. A gente tenta separar uma coisa que não tem como separar, né? Enquanto nós estamos aqui, nós somos esse corpo e a gente precisa cuidar dele. Então, se permitir sentir prazer com esse corpo é muito importante. E nós somos essa geração de mulheres que estão, pela primeira vez, falando sobre isso, olhando para isso, curando as dores, os abusos. Porque até então, os abusos, por exemplo, a gente tinha que ficar calada. Não podia, né, se falar que não gostou. Era aquilo e pronto, Então você acha que num relacionamento onde a mulher, ela tá numa relação onde o homem acha que também ela é um micro-ondas, ela deveria falar, stop, para. Eu sou tipo um forninho, então vamos lá. Ela deveria então colocar limite nesse homem e ensinar. Porque muitas mulheres têm vergonha de falar para o homem onde sente prazer, como sente prazer, o que ele deve fazer. Porque muitas mulheres nem sabem aonde que sentem o prazer. Sabem, sim. Como que eu vou ensinar o outro a conhecer meu corpo se eu nunca me permitir conhecer meu corpo? Como então a mulher poderia começar a conhecer o próprio corpo? Ótimo, então vamos lá para dicas práticas. Meninas todas e meninos também, se quiserem nos assistir por aqui. Os meninos que souberem disso terão um grande diferencial. Poxa vida! A gente ainda vai falar para os meninos daqui a pouco. Ótimo. Mas para as mulheres, por exemplo, a gente costuma fazer, quando a gente vai trabalhar essa questão da sexualidade, um ritual de merecimento. Então, antes de você ter um momento com você mesmo, para você ter um momento de amor próprio, de autocuidado e tudo mais, você fazer um ritual de merecimento. Como que é isso? Lá,
Sabe essas cenas da princesa que a gente imagina, romântica do filme, acender a vela, pôr uma musiquinha, um incenso, um cheirinho? É você criar para você mesma esse ambiente. Você com você mesma, meninas. Então você cria um ambiente na sua casa, de preferência agradável. O que está dentro do seu alcance, você cria ali com uma música que você goste. Isso. Não é uma música de sofrência nessa hora, tá? Gente, ele me abandonou. Não. A gente vai colocar músicas de frequência elevada, você pode pôr música só instrumental, músicas que vão te conectar com você mesma. E aí você acende a sua velinha, coloca ali, cria um ambiente para você, do jeito que você quiser. Coloca uma roupa bonita e pensa nisso, agora eu vou namorar comigo. E aí a gente faz deitada ou sentada um ritual de merecimento. E você começa a dizer para você mesma, eu mereço sentir prazer. Eu me permito sentir prazer. Eu me permito. É muito forte, né? Para as mulheres. Porque a gente não se permite, mesmo porque a gente tem medo desse poder todo que a sexualidade pode dar. Você acha que se nós mulheres descobríssemos esse poder, seria... É algo que a gente tem medo de descobrir esse poder? Eu acho que a sociedade tem medo. Por isso que a gente foi tão castrada. Porque as mulheres nem sempre foram assim. A gente já teve sociedades matriarcais, em que as mulheres tinham muita conexão e liberdade com o seu corpo, com a natureza. E elas tinham, com isso, muito poder próprio, né? E a gente sabe que a grande forma de dominância é pelo medo. Entendi. Então, quando que alguém consegue dominar a gente? Num relacionamento abusivo, num governo, é pelo medo, né? Entendi. Então, quando a gente começa a se libertar desse medo, medo de ser quem você é, medo de se permitir, né? E a gente começa a trazer isso. Então, dentro desse ritual, você tá lá, você vai começar a falar pra você, eu me permito sentir prazer. E aí você pega um creme que você gosta, de preferência um olhinho natural, o óleo de coco tem aquele cheirinho, mas um óleo natural. E você vai fazer carinho em você. Você vai se permitir sentir coisas que você não está mais acostumado a sentir. Então, só de você se acariciar, de você fazer uma massagem em você mesmo, tudo isso você já vai começar a descobrir qual é o potencial do seu corpo. E aí, a gente também tem essa questão muito forte, Laís, no feminino, desse padrão, né, de beleza. E a gente se critica muito. Então, a gente olha para o espelho e fala, nossa, essa pança, olha essa barriga. E nesse ritual de merecimento, a gente coloca as nossas mãos nas nossas cicatrizes, nas nossas partes que a gente não gosta. Nossas estrias, celulites. Nas estrias, nas celulites. E a gente agradece por elas. Sim. Porque o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. E eu começo... E é a nossa história, né? É a nossa história. É a nossa história. A gente nega a nossa própria história, né? Pois é. E aí a gente vai entrando nessa questão de aceitação. E aí, nesse clima, você começa a entrar mais forte no amor próprio, em conhecer sua vagina. O clitóris, gente, ele é o único órgão do corpo humano, tanto de homens quanto de mulheres, que ele é feito exclusivamente para dar prazer. Ele não tem outra função no corpo. O pênis, por exemplo, ele dá prazer, mas ele faz xixi, ele serve para um monte de outras coisas. Né? Mas o clitóris, ele é feito para dar prazer. Especificamente para dar. Entendi. Ele é o botãozinho da felicidade, meu bem. E a gente precisa aprender a mexer nesse botãozinho. Entendi. Então, só que quem é que hoje fala sobre isso ou faz isso? Porque os meninos lá, você lembra quando a gente estava na escola? E os meninos se reuniam e iam assistir filme pornô e contavam pro outro e eles faziam competição e tudo mais. A gente ouvia falar sobre isso. Na sala de aula, né? Agora você imagina, a gente, a nossa turma de amigas, a gente se reunir pra assistir um pornô, pra ver a vagina uma da outra? Nunca. Qual a chance? Nunca. Era pra assistir Sessão da Tarde, comer pipoca e brigadeiro. E falar dos namorados, dos príncipes encantados e tudo mais, né? Então a gente é criada achando que esses homens vão corresponder a essa expectativa nossa. E os homens são criados achando que nós vamos performar na cama daquele jeito que as mulheres, atrizes, profissionais, né, fazem. E aí, quando vai ter o sexo de verdade, no começo é até bom e tudo mais, mas depois que casa e vem tudo mais, as questões começam a entrar com relação à sexualidade, né? A mulher gostando cada vez menos, tendo cada vez menos disponibilidade, o homem se decepcionando cada vez mais. E aí a gente começa esse abismo dentro das relações, né? E muitos relacionamentos acabam mesmo por conta da sexualidade. Porque, gente, o que define uma relação afetiva de uma relação de amor, por exemplo, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, mas com quem que eu vou transar?
com meu marido, né? Sim. Não é, o sexo é uma exclusividade do relacionamento Pelo afetivo. menos Socialmente num aceito, casamento onde que as partes falam, né, que vai ser um do outro apenas, isso é o normal. Contrato social. Contrato social, quando cada um vai ter o seu. Quando mas... então dentro de um contrato social onde que os dois falam, vamos ser apenas um do outro, esse é o... Então você ama várias pessoas, é permitido que você ame, mas transar é só com a relação com o seu companheiro, né? Sim. Então a sexualidade ela é parte primordial, sim, das relações. Ela é um ponto importante. Calma aí, Mai, então peraí. Então você tá falando que talvez um casamento aonde que não tenha mais sexo ainda é um casamento? Bom, aí é muito pessoal, né, lá? Tá. Cada um vai encontrar e as suas, com certeza, pode continuar sendo uma parceria, uma boa amizade. Mas para a gente considerar um relacionamento afetivo, a gente pensa num tripé. Um tripé que é quem vai manter um relacionamento afetivo em pé. Então, o primeiro ponto é a sexualidade, é o que vai diferenciar das outras relações. O segundo ponto é a parceria, né? Ter coisas em comum. A gente pode ter muitas coisas diferentes, mas ter pontos em comum de coisas que nós gostamos de fazer. E o terceiro ponto são os planos de vida. Então, a gente precisa ter metas de vida parecidas para um casamento funcionar bem, para um relacionamento funcionar. Porque se um quer fazer um intercâmbio, o outro quer construir uma casa, cada um está guardando dinheiro para uma coisa, um quer pagar as contas certinho, o outro não está nem aí, né? Mas a sexualidade, então, ela é muito importante. Então, faz parte do casal onde que não se toca mais é algo que eles deveriam olhar mesmo para isso. Que sem pode... dúvida. Isso ter mudado. Isso vai trazer consequências, isso é um fato, e principalmente dessa separação. Então, o que acontece, gente? Agora, a gente estava falando das mulheres, né? Sim. Então, mulheres não se permitem, não aprenderam, nunca ninguém ensinou a gente. Nunca ninguém ensinou. Nunca ninguém ensinou, falou assim, ó, é assim que faz para sentir prazer. É engraçado, e tudo mais. porque, gente, muitos pais levam o filho em bordel, em zonas. Então, aí a gente muitos vai entrar pais levam, né? Certo ou errado, não convém a nós falar assim, né? Porque cada família, mas enfim, aí a tem... gente vale analisar. Vale vamos analisar lá. essa masculinidade. Agora, a menina tem vergonha de falar com a mãe. Com a própria mãe, muitas sobre vezes. a primeira vez. E o que ela vai aprender vai ser com as amigas. É tão louco, gente, que esses dias eu tava vendo uma aula e eu falei, gente, verdade. A professora, né, a Carol Teixeira, ela é uma terapeuta tântrica, vocês encontram ela no Instagram. O que é tântrico? Vamos, Mara, o que é isso? É de comer, de criar? Do que é? Tantra é uma filosofia hindu, né, em que, muito diferente da nossa, tem mais de 5.000 anos, é uma filosofia milenar, em que eles entendem a sexualidade como algo sagrado. Tá. Mas ela é uma filosofia. Tem sexo tântrico, não tem? Eu já ouvi falar sobre. São técnicas que você usa para que o sexo fique cada vez mais elevado, porque você eleve a sua frequência. Tá. Então, por exemplo, num sexo tântrico, você alterna a sua respiração junto com a do seu parceiro. Vocês se conectam com o olhar, vocês colocam a mão no chakra cardíaco do outro. Ui, pus a mão no meu chakra cardíaco no microfone. E então, nesse sexo tântrico, ele não é uma conexão só de corpos, ele também é uma conexão espiritual. Entendi. E aí tem uma coisa importante também. Porque quando a gente transa com outra pessoa, pensando em questões energéticas, né? Não falei que a vagina é o maior lugar que guarda informação, guarda memória? Então, o primeiro pênis que entrou na nossa vagina, isso vai ficar gravado na nossa memória da vagina. Então, como foi, o jeito que foi, tudo aquilo fica muito gravado. E todas as vezes que uma mulher, ela transa com alguém, é como se ela desse um pouco dela e ela recebesse um pouco da energia da outra pessoa. Então, muitas vezes, depois de uma relação sexual, isso é tão da natureza humana que os homens, eles sentem essa necessidade. Então, por exemplo, muitas vezes o homem está muito cansado, chegou estressado do trabalho, teve um dia difícil, ele vai lá no banheiro e ele faz o quê? Ele se masturba ali, ejacula e pronto, tá tudo bem. Tá liberado. Tá isso é uma questão natural dos homens, eles já entenderam que o fato de ejacular vai liberar emoções e isso vai fazer bem para eles. E aí, se ele tá estressado, se ele tá nervoso e tudo mais, e ele quer, né, relaxar, e ele vai transa com a mulher e goza dentro dela, tem o orgasmo dentro dela. Toda aquela energia, toda aquela questão vai ficar na mulher dela.
Daí termina a relação sexual, o homem tá feliz dormindo e a mulher tá virando na cama de um lado pro outro, não sabe o que tá acontecendo, tá estressada, porque ela capta energeticamente todo o fluido do marido, né, do parceiro. E aí você imagina múltiplos parceiros. Uau. Quando a pessoa tem uma vida sexual... É uma energia que ela não sabe qual é a dela. Porque você fica com a energia do outro, o outro fica com a sua. Então, tanto o homem quanto a mulher, cada um fica com a energia do parceiro que se relacionou. E então é muito confuso. É muito confuso. Tanto que você vai conversar com pessoas, às vezes, que falam assim, eu sou muito livre sexualmente, eu transo com todo mundo. E aí, muitas vezes, você vai ver, a pessoa tá se sentindo extremamente perdida, ela já não sabe mais o que é dela, o que não é, porque ela tá dando muita energia, tá misturando muito e ela tá deixando de conhecer a individualidade dela. Então, a nossa energia sexual, ela é sagrada, a gente não pode entregar ela para qualquer pessoa. Teve algo, uma vez a gente comentou, você vai me corrigir se eu estiver errada, que você falou que para o útero se limpar de alguma energia demora-se 7 anos de algum parceiro que você tenha se relacionado. O útero, ele vai ser limpo por 7 anos? Na verdade, o que eles explicam é assim, essa é uma gente, é muita coisa, é uma conclusão gigantesco do Tantra, né, que eles falam isso, que por 7 anos a gente carrega a energia sexual da outra pessoa. Mas o primeiro vai carregar... Não, o primeiro ele fica gravado. A memória dele na nossa vagina. Que foi o primeiro contato, né? Foi o primeiro contato. Então, e dos outros parceiros... E se o primeiro foi um abuso, por exemplo? Santo Deus, sim. Então, e daí a mulher fica com isso gravado na memória dela. E se depois ela tem uma filha, ela passa essa memória para a filha dela, porque a gente também vai entrar nessa questão transgeracional. Então, o primeiro fica gravado porque, né, foi o primeiro contato. E os outros parceiros que ela tiver, para ser limpo, essa energia demora-se 7 anos dentro dessa filosofia. Tá. Mas aí, o que acontece? Qual é a grande maravilha da natureza? Aonde que a mulher se limpa dessa energia? Porque a gente tem que se limpar dessa energia, né? É onde a gente Acho que muitas ficaram curiosas, agora nervosas. Meu Deus, pra me limpar disso. Calma, gente. A natureza já cuidou disso pra gente. Mas a gente anda estragando a natureza. Ah, Jesus. Por quê? A gente se limpa na menstruação. Quando o útero da gente sangra, quando a gente sangra, toda a nossa energia acumulada sai, descarrega na menstruação. E aí o que acontece hoje em dia? Muitas mulheres e até muitos médicos falam que a mulher não precisa mais menstruar. E emendam cartela e a mulher não menstrua mais. Então ela fica carregando toda aquela energia sem se limpar. E o hormônio, né, o anticoncepcional, que até então, quando eu comecei a tomei 12 anos anticoncepcional, comecei com 16, porque falaram, toma. Falei, beleza. Que legal. Não precisava. E eu não tinha ideia do que um anticoncepcional fazia na vida de uma pessoa. Eu não tinha ideia, eu tinha 16 anos. E depois eu fui entendendo o que um hormônio faz, porque a mulher, ela tem ritmos hormonais conectados com a lua. Nós somos de fase. Cada dia a mulher vai ter um tanto de hormônio sendo colocado lá, é diferente do homem. E o anticoncepcional, ele dá uma dose hormonal militar, assim, né, cavalar, e a gente vai se masculinizando e não se limpando, e a gente vai perdendo o contato do feminino, que é com a intuição, com o acolhimento, a nutrição, o autocuidado, e a gente vai se desconectando da gente. Aí a gente vê as pessoas, como eu recebo muita gente lá, com síndrome do pânico, com depressão. A Má tem clínica, né? Tenho, a gente, lá em Bauru, a Aldeia Florescer, é um centro terapêutico e pedagógico, mas pessoas com muitos problemas, inclusive problemas de casamento, porque o anticoncepcional também tira a libido da mulher, né? Então, faz a nossa circulação sanguínea piorar. Então, gente, o autoconhecimento liberta a gente até disso. Sim. Mas, que nem que a gente estava no assunto, a gente foi nesse... E para a gente tentar tirar todas as dúvidas. Tudo isso que você falou é de extrema importância, mas voltando um pouquinho na questão de quando a gente falou que a gente foi emendando um outro assunto, né? E deixamos fluir. Mas voltando agora para aquele, só para a gente finalizar. Quando o pai leva o filho desculpa o termo, pra zona, pro puteiro, enfim. E a mãe, a filha vai falar de sexo. Fica quieta, menina. O que é isso? Você já começou com isso? Que não sei o quê. Ela é reprimida. E o pai, gente, não são todas as famílias. A gente tá de uma forma... Hoje em dia as coisas têm... A gente não tá generalizando, porque toda generalização é burra. Claro, a gente não pode generalizar. Mas a gente tá falando, né, Má?
de um padrão, talvez. Isso. Então, e aí que a gente vai entrar, né, lá. Só pra gente finalizar, porque, gente, esse assunto daria, tipo, para 2 horas de programa. Dá. Mas só para vocês entenderem, porque aqui a gente está falando das mulheres, de como a gente foi castrada, do sistema patriarcal em que o homem foi supervalorizado e a mulher vista como objeto. E a gente viveu essa realidade. Mas existe uma tendência, até mesmo do movimento feminista, de olhar os homens, então, como grandes vilões da história. E ter raiva até dos homens, né? E se a gente for olhar para o outro lado, para a versão dos homens, quando a gente nasce, nós nascemos todos naturalmente criativos, corajosos, intuitivos, e a sociedade vai moldando. Então hoje quando você, por exemplo, você fez o chá de revelação, descobriu que é menino, a partir daí tudo já é decorado para um menino. Então isso, eu tenho um menino, gente, para mim está sendo bem desafiador nesse sentido. Porque, por exemplo, eu vou comprar coisa pro menino. Tudo do menino é de dinossauro, é de super-herói, é de monstros, é de bichos. E a menina é de gatinho, é de florzinha. É tudo muito delicado. Pra mim, tudo menino muito agressivo. Sempre muito agressivo. Como se a agressividade fosse sinônimo de masculinidade. Então, para um menino ser homem, né, ele precisa ser muito agressivo. Então, a gente vê na história, né, todos os arquétipos, assim, as figuras de modelo do homem são os super-heróis, né, são o Hulk, o Gladiador, os meninos, os filmes de videogame, que é de matar e tudo mais, né? Então, a gente vai criando e moldando esse menino para ele ser violento, para ele ser agressivo. Então, quando esse menino chega na pré-escola, por exemplo, ele ainda brinca com as meninas, ele ainda pode ser quem ele é e tudo mais, né? Quando ele em casa, muitos meninos em casa já tem isso, ele tá brincando com alguma coisa da irmã, de uma amiguinha, o que o menino escuta? Ah, seu bichinha, que boiola, isso daí é coisa de mulherzinha. Nossa, sim, verdade. Onde já se viu? Então, o homem, ele é ensinado desde muito cedo a odiar tudo que for de mulher. Uau! Tudo que é de mulher, de mulherzinha, ele é ensinado a odiar desde muito pequenininho. E aí ele cresce entendendo que o maior xingamento que pode ter para ele é ele ser afeminado. Uau, sim. E tudo que é nesse contexto, né, ele é excluído. Então, por exemplo, se um menino, aí esse movimento começa lá pelos 11, 12 anos, né, em que naturalmente já começa a ter um líder da turma, os outros amigos aqui, isso tem muita violência no meio disso. Se aquele menino não se encaixa naquele perfil, o que os outros amigos na escola vão fazer com ele? Qual que é o xingamento que vem, né? Sim. Então, quando um menino ele foge desse padrão de agressividade, ele vai ser excluído. Ele vai ser excluído. E querendo ou não, nós, seres humanos, buscamos não sermos excluídos. A gente busca a coisa mais reconhecimento e pertencer. A gente busca isso o tempo inteiro. É no trabalho, no relacionamento, numa amizade, em qualquer lugar que você se enquadre, que você se encaixe, que você está. É isso. Imagina, então, ser excluído. Então, Má, você acha que as escolas deveriam trabalhar isso também? Os pais, as escolas, nós como sociedade, quando eu vejo as coisas assim, tudo de ponta cabeça, eu falo, nossa, gente, que interessante, vai dar pra gente começar tudo de novo. Mas, enfim, os meninos, eles começam a ser forçados, mesmo que a natureza dele não seja essa, a ser agressivo, a ser mal, a tratar mal as meninas, a odiar tudo que é das meninas. Só o que é muito bom no esporte, se ele é muito bom no esporte, tá ótimo, ele já se ganhou em um monte de coisa, então ele tem que ser rápido, ele tem que ser forte, ele tem que ser um monte de coisa. E se ele pode chorar? Então, e aí entra, né? Então o homem não pode sentir nada, o homem não chora. Quantas vezes a gente falou para as nossas crianças isso, para os nossos meninos, fala, cala a boca, o homem não chora. Olha, você tá fazendo coisa de menininha, tá parecendo uma menininha, um nenenzinho, onde já se viu? Meu Deus. E a gente não deixa os homens expressarem o sentimento. Chega na adolescência, esses meninos não sabem expressar sentimentos mais, eles esqueceram. Porque se eles choram em público, até os 6, 7 anos ainda é aceitável. Com 10 anos, você não vê mais um menino chorando em público sem receber um monte de repreensão. Então eles bloqueiam todas as sensações. E aí é onde que os meninos vão se liberar? Por exemplo, porque amigo, eles não podem abraçar os amigos. Eles não podem andar de mão dada que nem a gente andava. Porque senão é boiola, é bichinho e tudo mais. Então, aonde que eles vão se liberar? Onde que tudo isso é permitido?
quando você enche a cara. Uau, verdade, gente. Olha que incrível. Aí, quando eu bebo, eu posso abraçar meu amigo, porque tá tudo bem, eu tô bêbado. Eu tô bêbado, tô... Eu posso falar que eu gosto do meu amigo. Posso falar que eu amo meu amigo. Posso falar que eu amo. Posso me declarar pra menina, posso chorar porque eu tô bêbado. E aí a gente começa um estímulo pros homens, pro álcool, pras drogas, pra balada, pro sexo sem compromisso e tudo mais. E a gente vai pras estatísticas, porque 90% dos assassinos, dos traficantes, dos presos, em geral, são homens. Então, se a gente acha que os homens não sofrem com isso, né, de crimes, assassinos em série, olha aí esse dado, Laís, 98% dos assassinos em séries, aqueles caras que entram e matam em tudo, são homens. 2% de mulheres já fizeram assassinato em série. O resto são homens, porque eles são tão massacrados, eles são tão ensinados que só a violência resolve, que são eles que vão fazer esse tipo de coisa. E aí eles não sabem lidar com emoções, e a mulher não sabe lidar com sexo. Pronto. Aí a gente casa, né, meu bem? E acha que a vida vai ser linda, né? Que a gente acha que tudo vai ser perfeito. Pois é. E a gente lida e aí que é um não tema para um próximo encontro, desafios do casamento. Vamos voltar, que era a nossa vontade de ter feito hoje sobre a maternidade, que nós não fizemos. Não deu, mas tudo bem. Mas eu acredito que também esse assunto foi muito espetacular. Podemos vários assuntos, esse também. E Má, então só deixa uma dica, então. Então, para as mulheres... O que você poderia, para a gente finalizar primeira coisa, nossa conversa. Para as mulheres, então, né? Mulher, ritual de merecimento. Eu me permito sentir prazer. Eu mereço sentir prazer. Você vai criar um ambiente para você se conhecer, para você ser sua melhor amiga, para você conhecer seu corpo, se tocar, ninguém vai ver. Não tenha vergonha de você. É só você com você mesma. Ninguém vai ficar sabendo, você não precisa contar isso para ninguém. É você com você mesma. E homens, vocês precisam... E não acha que é pecado. Não acho que é pecado. Porque não é. Porque não é foi pecado. Deus que fez seu corpo, inclusive o clitóris. É a natureza perfeita. Uhum. E para os homens, né, para que eles possam abrir mais o cardíaco dele realmente e expressar as emoções, falar das emoções, procurar ajuda profissional, porque os homens têm muita dificuldade de chegar até uma terapia, por exemplo. Para eles ainda é muito tabu, mas isso é muito melhor, né? E hoje a gente está criando uma geração de meninos que veem os pais chorando, que veem os pais se preocupando. Uhum. São novas crianças que estão chegando por aqui. Sim. Então, e graças a Deus que a gente começa então a educar essas crianças com uma outra visão, né? Isso que é muito importante. Para isso que nós estamos aqui. Vamos lá. O Ligue Já. Ligue Já, telefone tocando. Gente, é assim. Programa é assim que a gente tem que fazer. As coisas espontâneas acontecem, nosso assunto, o telefone toca no ar, tá tudo certo. Gente, eu acho que é por isso que vocês gostam do nosso programa, não é verdade? Porque acontecem coisas espontâneas, é de verdade. Aqui nós não maquiamos nada, só a cara. Só a cara. A cara a gente tem que maquiar. Tá bem maquiada. Gente, eu quero agradecer imensamente você que ficou com a gente até agora. Com certeza eu vou convidar a Má para vir aqui falar um pouco mais sobre todos esses assuntos. Não esqueça dos nossos 3C, comenta, curte, compartilha. Eu quero agradecer os nossos novos parceiros nessa caminhada do programa Sempre Bela, que é o Ateliê Dias, que fez o meu cabelo, que foi a Poliana, uma penteadora maravilhosa, que eu gostei muito de conhecer. A maquiagem foi feita pela Mari Dias, a roupa é da Maria Vitória, lá você encontra os melhores looks. O sapato é da Sapato Mania, Semijoia, sempre Camélia, e com vocês a decoração que ficou a cara da nossa entrevistada, que gente, todos os objetos são da Prosperitá, a mesa da Carpintaria do Pneu e o toque, quem fez com que tudo isso ficasse harmônico de acordo com a nossa entrevistada foi a Leila, que é arquiteta e consultora dessa parte de decoração. E claro, produtos de beleza sempre Prime Beleza Cosméticos. Eu quero agradecer a vocês imensamente por ter ficado com a gente até agora. Um beijo, pegue todas essas dicas